lugar. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado pela sua unção aqui nesse lugar, Pai. Obrigado pela sua presença tão marcante dentro de nós, sobre nós e aqui nesse lugar, Pai. Obrigado porque o Senhor é um bom Pai, tem cuidado de nós em todas as coisas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor disponibilizou para esse tempo, esse lugar. Obrigado porque nós não somos mais os mesmos desde o dia que nós te encontramos, Pai. Obrigado porque a sua alegria está em nós. E hoje nós podemos sorrir diante das circunstâncias, porque a nossa confiança está e sempre estará no Senhor. Obrigado por essa noite. Será uma noite diferente. Sairemos daqui acrescentados pelo Senhor. Sairemos daqui tendo entregue ao Senhor o nosso melhor. Nós não queremos ser levianos, Pai. Nós queremos a cada encontro fazer o nosso melhor para o Senhor, entregar o nosso melhor culto. Eu declaro essa consciência estando cada vez mais clara para mim e para cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Se você concorda comigo, dá um glória a Deus bem forte. Graças a Deus. Você pode sentar. Você está feliz? A alegria do Senhor é a nossa força. Nós nem combinamos, mas funcionou, amém? Vocês estão animados mesmo, eu gostei. Por falar nisso, hoje nós estamos comemorando o dia do pastor, que coisa maravilhosa. Graças a Deus por isso. Nós temos aqui o nosso pastor, Fábio Henrique, alguém que de maneira tão diligente tem cumprido bem aquilo que o Senhor designou a ele. A Bíblia falando sobre isso, a Bíblia vai dizer que isso é um chamado que foi entregue antes mesmo de nascermos. E glória a Deus por esse encontro com o chamado e essa decisão de corresponder. Nós somos muito gratos, muito abençoados pela vida do nosso pastor, somos muito bem cuidados, graças a Deus por isso. Eu quero dizer a você, nunca queira viver longe de uma liderança espiritual. Isso não foi algo estabelecido por homens, foi algo que foi estabelecido pelo Senhor. Tem um texto que está lá em Mateus, no capítulo 9, que fala sobre uma atuação de Jesus. E a Bíblia vai dizer que Jesus se movia em íntima compaixão diante daquelas pessoas que estavam aflitas e sobrecarregadas. Percebe que há uma característica para aqueles que estão fora dessa liderança: aflitas e sobrecarregadas. Se não estão agora, vão ficar assim. E aí Jesus se movia em íntima compaixão. E Jesus faz a comparação. Ele diz: elas estavam assim como ovelhas que não têm pastor. Então a gente precisa entender, é algo que foi estabelecido por Deus, não para eu estar longe, mas para eu estar perto, para eu estar debaixo, para eu viver essa liderança. Nós precisamos de alguém que ore por nós, que nos ensine, que nos instrua, que nos dê uma nova direção. Muitas vezes coisas que o Senhor tem falado conosco todos os dias. Muitas vezes o Senhor vai usar homens que vão te direcionar, vão te ensinar. Eu queria também aproveitar e pedir que todos os pastores ficassem de pé, para que você desse uma salva de palmas para eles. Glória a Deus. Homens íntegros, que têm cumprido bem o seu chamado. Aproveitar e entregar algo aqui para o pastor Fábio, nosso pastor presidente. Glória a Deus. Te amo, viu? Glória a Deus. O Senhor é bom. Parabéns aos pastores da nossa igreja. O Senhor é bom e fiel. Cadê os nossos aniversariantes? Você que fez aniversário durante a semana, ou... tem mais alguma coisa aqui, gente, que eu tô pulando. Não posso pular isso aqui. Temos uma homenagem das crianças. Vamos colocar aqui para os nossos pastores. O departamento infantil, certamente queremos homenagear aqueles que Deus escolheu para nos conduzir com amor, cuidado e dedicação. Nosso querido pastor. Ele te procura sempre o exemplo de Jesus e ensinar com o coração cheio de amor. Age e apacenta com as suas ovelhas com amor, como um bom pastor. Ele sempre ensina a palavra de Deus com alegria e verdade. Ele trabalha no calçado cuidar das ovelhas do Senhor. Ó ti, ó
R é de razão e tanta dedicação. É servir e agradar ao nosso Salvador amado. Pastor, sua vida nos inspira e seu amor nos ensina. Sua fé nos fortalece. Que Deus continue renovando suas forças todos os dias. Feliz dia dos pastores, amo você. Glória a Deus. Agora não preciso mais falar nada, né? Glória a Deus. Cadê os nossos aniversariantes? As pessoas que fizeram aniversário durante a semana. Pode ser aniversário de casamento, de nascimento, de novo nascimento. Nós só queremos um motivo para orar por você. Fique aí de pé, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Olha aí, a Samos aniversariou ontem. Já não estava lembrando. Eita, glória a Deus. Vamos orar por eles. Vamos estender as nossas mãos e declarar bênçãos abundantes sobre a vida deles. Pai, muito obrigado pelos nossos irmãos tão preciosos para nós, Pai. Obrigado por essa fase extraordinária que encerrou, que certamente foi de muito aprendizado, de crescimento para eles, mas muito obrigado, Pai, por esse ciclo que inicia agora. Será próspero, cheio de boas notícias, sonhos realizados, coisas especiais sendo materializadas, vinda diretamente do Senhor. Obrigado por essa estação e pela influência deles aumentando ainda mais nesse tempo. Que eles sejam luz nessa terra e representantes fiéis do Senhor, todos os dias das suas vidas, em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas para eles. Glória a Deus. São dignos dos nossos presentes e da nossa alegria pela vida deles. Amém, gente? Nosso Verbo News está pronto? Nosso Verbo News tem muitas informações, muitas programações. Eu queria que você ficasse ligado aí para não perder nada. 8 de junho, culto de celebração. E está começando mais um Verbo News. Aqui você acompanha toda a nossa programação. Então fique ligado para não perder nada. Bem-vinda ao nosso culto. Como está sinalizado na igreja, nossas programações são transmitidas ao vivo e registradas pela equipe da comunicação. Essa é a forma encontrada para divulgar o que acontece aqui de forma institucional. Nosso objetivo não é captar imagens individuais. Caso haja alguma restrição, por gentileza, fale com os nossos colaboradores do Departamento de Comunicação ou um diácono mais próximo. Ao entrar em nossa igreja, você estará consentindo com o uso da sua imagem para esse propósito. Só lembrando que a transmissão de conteúdo é permitida apenas pelos canais oficiais da igreja, mediante a autorização escrita da nossa equipe de comunicação. Agradecemos a compreensão de todos e bom culto! Amanhã é o dia do visitante no Rema. Vamos iniciar a matéria Família Cristã com a professora Mary Regina. E queremos te convidar para assistir a primeira aula dessa matéria. Você que não está matriculado ou deseja conhecer o Rema, essa é a sua oportunidade de assistir uma aula gratuitamente. Matriculado ou deseja conhecer o Rema, essa é a sua oportunidade de assistir uma aula gratuitamente no maior centro de treinamento bíblico do mundo. Vem conhecer a escola que tem transformado a vida de milhares de pessoas. Aproveite e traga alguém com você. É nesta segunda, às 20 horas. Amanhã também tem início de uma nova turma do discipulado. E você que congrega conosco já pode participar. Um tempo precioso com o propósito de solidificar a visão que Deus tem para a nossa igreja, para que todos falemos a mesma coisa. O discipulado conta com matérias que irão te ajudar a aprofundar sua relação com Deus, a desenvolver sua fé e te capacitar para viver os planos de Deus para a sua vida. Realize a sua inscrição gratuitamente no balcão de formações e faça parte dessa visão. Amanhã, às 19 horas.
Na terça, nos encontramos no Verbo em Casa. Esse é o momento perfeito para termos um tempo de comunhão, estudo da palavra e edificação. Essa visão está alcançando Teresina, Altos e Timon. E se você ainda não está participando de algum VC, eu quero te convidar a encontrar um grupo mais próximo da sua casa e se envolver. A noite mais avivada da sua semana é na nossa Quinta Viva. Um culto para você desfrutar do sobrenatural e ser surpreendido por Deus. Sempre com uma palavra maravilhosa para edificar você, através de instruções inspiradas pelo Espírito Santo para transformar a sua vida. Venha com grandes expectativas e traga convidados. Atenção, papais e mamães! O CVV está preparando uma programação super animada e divertida para as crianças. Olha só o que vem por aí! Em um mundo repleto de caminhos, há muitos que se perdem. A infância é o solo fértil onde se planta o futuro. Mas quem tem mostrado a direção certa? Ensinar e caminho certo não é apenas uma opção, é uma missão. Há povos que nunca ouviram falar da verdade. Nações inteiras que seguem caminhos distantes do único que leva à vida. Quem ensinará às próximas gerações que Ele é o caminho? E quanto a nós? Estamos preparando nossas crianças para serem luz no mundo? Para que sejam instrumentos de Deus na evangelização das nações? O amanhã da missão começa com o ensino de hoje. Este é o chamado para um tempo de ensino, transformação e despertar. Vem aí o Acamp Kids. Um acampamento onde cada criança aprenderá que há um caminho a seguir e uma missão a cumprir. O segundo lote do Acamp Kids já está disponível e as inscrições podem ser feitas no balcão de informações. Passe lá ao final do culto e garanta já a vaga do seu filho. O Dia dos Namorados está chegando e hoje queremos te indicar o livro As 5 Linguagens do Amor, do autor Gary Chapman. Você já se sentiu amado, mas a outra pessoa parecia não perceber? Ou ao contrário, você faz de tudo por alguém, mas essa pessoa diz que não se sente amada? Talvez vocês estejam falando linguagens do amor diferentes. Este livro revela algo simples, mas poderoso. Cada pessoa tem uma forma principal de dar e receber amor. E quando essas linguagens não são compreendidas, surgem frustrações e conflitos, mesmo entre pessoas que se amam de verdade. O problema é que muitas vezes amamos como gostaríamos de ser amados e não como o outro precisa. Por isso, entender a linguagem do outro é um verdadeiro ato de amor. As 5 Linguagens do Amor é muito mais do que um livro de relacionamento. É um convite à empatia, à escuta e à construção de conexões mais profundas. Se você quer amar melhor e ser amado de verdade, essa leitura pode transformar seus relacionamentos. Então não perca mais tempo. Passe no Verbo Shop e garanta já o melhor presente para o seu amor. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até mais! A matéria é Família Cristã, com a professora Melry Regina, lá de Campina Grande. Vai ser um tempo maravilhoso para todos os alunos que já têm desfrutado desse tempo de aprendizado, de crescimento, certamente. Mas amanhã é um dia especial porque é o dia do visitante. E você pode vir, pode trazer alguém com você. Aproveita essa oportunidade. Você que não conhece o Rema,
essa é a sua oportunidade. E você, por exemplo, que já é graduado, é a oportunidade que você tem de fazer com que pessoas conheçam essa escola e a forma que ela ministra a palavra aos corações das pessoas. Então amanhã é aberto ao público, venha, traga alguém com você, vai ser exatamente às 20 horas e a matéria é Família Cristã com a professora Belry Regina, vai ser um tempo maravilhoso também. Amém? Quero também reforçar que o Bodas Retrô teve uma alteração na data e vai acontecer no dia 12 de julho. Então você que ainda não comprou o seu passaporte, ao final do culto, vai lá no balcão de informações e adquire o seu passaporte. É um evento para noivos e casados. Então vai lá e ao final e busca mais detalhes, mais informações e adquire o seu passaporte, tá certo? Glória a Deus. Também quero informar que o Acamp Kids, que vai acontecer no dia 27, está no seu segundo lote, as inscrições estão abertas, vai lá e inscreve a sua criança. Não deixa para depois, não deixa para a última hora. Ao final você já pode ir lá e fazer a inscrição da sua criança, do seu filho, do seu sobrinho, não sei. E se você quiser, de repente, patrocinar alguma criança para esse evento, também ao final você pode passar lá e ver as melhores formas ou como você pode fazer. Também quero informar que amanhã, dia 9, vamos iniciar a nova turma do discipulado. Se você está aqui namorando com a nossa igreja há um certo tempo, vindo para cá, mas já decidiu congregar conosco, essa é a sua oportunidade de aprender sobre a visão, sobre a cultura da nossa igreja, sobre a visão que temos em relação à palavra, o que nós pregamos, para que você saiba, inclusive, o que dizer às pessoas. E como a sua igreja crê. Então você precisa passar pelo discipulado também, porque é um critério para que você sirva nos departamentos da nossa igreja. Então ao final você vai lá, faz a sua inscrição do discipulado lá no nosso balcão de informações. Amém? Para que você se torne oficialmente um membro da nossa igreja. E como eu disse aqui agora há pouco, ontem foi aniversário da Sameire Andréia. E glória a Deus por isso, glória a Deus pela sua vida, Sames. Nós somos muito gratos ao Senhor. Nós temos aqui um tempo rápido, mas nós não podemos perder essa oportunidade de honrar a sua vida e te homenagear. Eu queria trazer aqui as crianças da nossa igreja, que elas têm uma homenagem para fazer para você, e o espaço é delas. Olá, irmãos, graça e paz, boa noite. Nós estamos aqui em nome de toda a CVV para homenagear você, Sameire, por esse dia que foi ontem, né, o seu aniversário, e falar para você o quanto você é especial para todos nós da CVV, para todos nós da igreja. E eu trouxe aqui a Clarice, que vai trazer para você palavras que representam o que nós sentimos, que o nosso coração mesmo tem em relação a você, tá? No céu, alguém sussurrou. Alguém sussurrou. Preciso de uma voz que cure, um coração que escute, um colo que acolha e olhos que vejam o que só a fé enxerga. Então Deus formou você, Sameire, com cuidado, com calma, com destino traçado, misturou força com doçura, autoridade com ternura e fez de você uma mulher inspirada. Você não apenas prega, você acende, aquece, aponta o caminho com seu ei, querido. A gente se ajeita com sua firmeza, a gente cresce e com seu sorriso a gente descansa. Você não é só mãe do Theo, mas de todos nós. É mãe de visões, de palavras, de direções, uma guia que sabe ouvir o Espírito e traduzir céu em palavras simples. Ser você é ser múltipla, esposa, ministra, mãe, intercessora e ainda sobra doçura para repartir com todos nós. Hoje, neste dia, seu ACVV se une em uma só voz. Obrigada por ser resposta, por ser presença, por ser cuidado. Que o céu siga soprando em você. Novos sonhos, nova unção, novos começos e que sempre, sempre você se lembre. Você é amada, você é necessária, você é tesouro em forma de gente. Feliz aniversário, Sameire.
No dia 7 de junho de 1986, em Fortaleza, Ceará, nasceu Sameri Andrea, aquela que veio para... No dia 7 de junho de 1986, em Fortaleza, Ceará, nasceu Sameri Andrea, aquela que veio para inspirar pessoas, impactar gerações. Sameri é a filha mais nova do seu Francisco e da dona Adami. Em 1998, sua mãe teve um grave problema de saúde e, nesse contexto, sua família conheceu o Evangelho. Em março daquele ano, Sameri recebeu Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, e a partir dali, sua história foi transformada para sempre. Desde a sua conversão, ainda sendo uma adolescente, Sameri dedicou a vida para servir ao Senhor. Serviu em diversos departamentos da sua igreja local, onde também conheceu Fábio Henrique, com quem se casou em março de 2004 e juntos têm construído um legado inspirador. Com coração simples, fé inabalável, sabedoria transbordante e muito fervor de espírito, Sameri sempre inspirou vidas e impactou pessoas por onde passou. Assim foi no Start, departamento de jovens que liderou junto com seu esposo por muitos anos no Verbo Benfica, em Fortaleza. Em dezembro de 2016, em obediência ao Senhor, saiu da sua terra, da sua parentela, e veio para Teresina, a cidade que Deus os direcionou. Ao chegar aqui, continuou servindo com fervor, fundou e liderou os Jovens VIPs e também serviu como tesoureira da igreja. Em julho de 2017, foi licenciada pelo Ministério Verbo da Vida. Em novembro do mesmo ano, ocorreu a transição de pastores e Fábio Henrique e Sameri Andrea passam a pastorear o Verbo Teresina. Em junho de 2018, Sameri começa a dar aula no Rema e ensina pela primeira vez a matéria A Unção. Já em março de 2019, ela também assume a diretoria do Centro de Treinamento Bíblico Rema, em Teresina. Em 2022, a Escola de Ministros Rema chega na capital piauiense e Sameri se torna diretora. Já em junho, ela assume a liderança do Departamento de Mulheres da igreja local. Em julho de 2023, foi ordenada pelo Ministério Verbo da Vida e, alguns meses depois, gerou Theo Henrique, o filho amado, esperado, desejado e muito querido pelo casal. Theo nasceu em junho de 2024. Ele chegou na vida de seus pais como um verdadeiro presente divino e à sua espera estava Sameri, a melhor mãe que ele poderia ter, aquela que o ama a cada segundo mais, que renuncia ao que for preciso para entregar o melhor dela, que sempre está pronta para enfrentar o que for, para proteger, prover e amar seu filho, como uma verdadeira mamãe leoa que ela é. Nos dias comuns e ordinários, Sameri tem desenvolvido sua principal missão até aqui, conduzir Theo Henrique no amor do Senhor e discipular seu coração com a palavra. Mesmo sem as luzes da plataforma, sem a plateia para assistir, Deus tem visto o que até parece invisível. A entrega que Sameri tem dedicado à vida do seu filho, de um maternar com propósito. Entrega essa que muitas vezes é custosa, mas preciosa, justa e necessária. Sem dúvida, Theo dará continuidade a essa história, levará esse legado e a mãe que é a inspiração para muitos sempre será a maior inspiração dele. Nesta data, queremos festejar o aniversário de Sameri Andrea. Olá! Passando aqui para desejar feliz aniversário para essa pessoa mais que especial para nós que amamos tanto. Sameri, hoje é seu dia e eu sei que esse não é apenas o seu aniversário, né? Não vai ser o aniversário como os outros, mas porque esse ano você tem um Theo Henrique aí com você, esse pedacinho de bênção, né? Essa coisinha maravilhosa, essa pessoinha tão pequena, mas já tão especial para nós, né? Principalmente para vocês. E eu creio de verdade que com certeza já é e vai ser uma pessoa ainda mais abençoada, né? Hoje é um dia muito especial para nós, principalmente para mim e para Sameri. Eu, como madrinha e tia, estou aqui para parabenizá-la, desejando muita saúde, muita paz e que Deus lhe cubra de bênçãos e muitas felicidades. Portanto, meus votos de muita saúde para todos aí, especialmente para o aniversariante, que sejam comemorados com muita alegria, que tenham cada vez mais a proteção de Deus, a inspiração divina, para seguir na trajetória da missão muito boa, muito nobre, de servir aos que precisam de consolo e conforto.
e libertação. É um papel que eles desempenham muito bem, Samir André e o Fábio Henrique, complementando com já os ensinamentos que estão previstos para o Theo Henrique, toda certeza. Com a chegada do Theo, ele já está completando meio aninho de vida. Que você possa usufruir desses momentos, desses preciosos momentos, né? Te desejamos toda sorte de bênção, muitos anos de vida, muita saúde e que você possa alcançar, né? Tudo aquilo que você tem colocado diante de Deus, conforme a vontade dele. Em nome de Jesus, te amamos muito. Desejamos para você um feliz aniversário. Esse novo ciclo que agora se inicia venha repleto de sucessos, vitórias e que Deus continue abençoando sua vida ao lado do Theo, do esposo dela. E estou muito feliz por essa data. Parabéns, felicidades, beijos. Desejamos de coração todo transbordante de alegria. Feliz aniversário. Parabéns, parabéns, parabéns. E festejem com muita alegria, muita saúde e tenhamos vários e vários aniversários com essa finalidade de comemorar a vida que Deus lhes concedeu de uma forma maravilhosa, servindo ao Senhor. Deus os abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Oi, Jesus. Tudo bem? Eu te amo. Eu estou passando aqui para falar com você. Feliz aniversário. E um beijo do Theo. Feliz aniversário também. Deus abençoe sua vida toda vez. Você, Cristiano, está com a bênção do Senhor também, com o Theo Henrique do seu povo. Obrigada por tudo. Em nome de Jesus Cristo, Deus te abençoe e te guarde e proteja. Bênção do Senhor na sua vida, hoje e sempre. Amém. Olá, Sameire, a gente está passando aqui para te desejar tudo de bom nesse dia, né? A boa mão do Senhor sobre você, te guardando, te livrando, te preservando, te dando anos cada vez melhores, amém? Ô Sameire, que alegria poder estar participando mais uma vez, né, de uma data tão importante que Deus leva em conta. A Bíblia diz que Ele multiplica anos de vida e paz. E a gente celebra mesmo a tua vida, né, tua família, Fábio, o bebê, né, o que é um rapazinho já. Parabéns, né, por tudo que Deus tem possibilitado, manifestado como galardão. E a gente faz votos mesmo que na entrada desse novo tempo vocês sejam galardoados em todos. É uma alegria poder ter vocês perto e estar na responsabilidade de supervisionar as vidas de vocês. É um galardão para a gente. Deus abençoe, viu? Parabéns. Olá, Sameire, graça e paz. Nós não poderíamos deixar de passar aqui para te desejar um feliz aniversário, né? Desejar anos de vida e paz, minha filha. Que Deus te acrescente muito mais do que tudo aquilo que Ele já tem feito. Eu sei que nós só estamos aqui para nos unir a você nesse dia de gratidão e de festa ao Senhor pela sua vida. Não é isso, meu filho? É isso mesmo, Sameire. Que o Senhor multiplique muito mais os seus anos de vida, paz, alegria, prosperidade em todas as áreas e que está só no começo, né? Que os presentes que o Senhor tem para ti se manifeste nesse tempo em nome de Jesus. Feliz aniversário! Parabéns! Nossa, que a ação nos impactou com vários aspectos, né? Primeiramente a questão da sabedoria, né? No lidar, no aconselhar. São muitas coisas, eu posso olhar para várias áreas da minha vida, na verdade cada uma delas, e perceber que há um pouco dela, né? Há um pouco daquilo que ela vive, daquilo que ela me ensina, sendo ela, do amor, muitas vezes que constrange, da correção necessária. Então, são muitas coisas que eu poderia falar, não é à toa que eu a chamo de mãe, né? Mas a vida dela, o amor que ela tem pelas pessoas, por se entregar e ser quem ela é de verdade, de fato impactou e impacta a minha vida em tudo. Sou muito grata a Deus pela vida dela, sou muito grata a Deus por aquilo que ela me ensina todos os dias, né? Sempre que a gente está perto, a gente acaba recebendo algo da vida dela. É uma honra de estar por perto nesse tempo, né? Nessa estação maravilhosa, a estação do Theo, né? Estar participando, né, desse tempo na vida dela é uma honra e
eu agradeço a Deus por permitir que a gente dê continuidade, né, a essa história. Te amo, Samis. Ela é uma mulher sábia, tudo que ela fala nos edifica. Hoje eu sou a fisioterapeuta dela, onde a gente tem várias trocas. Não é um atendimento, eu vejo como momentos onde a gente pode conversar, onde eu tenho muitas lições. Samis, e você sabe que eu nunca escondi de você o quanto eu te admiro, o quanto eu amo você. E, assim, eu desejo mesmo você alcançando o maior número de mulheres dessa cidade. A minha oração, a primeira vez que eu fui impactada por você na nossa primeira conversa, eu disse, outras mulheres precisam conhecer a Samis. Samis, o que mais me impactou ao te conhecer foi ver você vivendo nos bastidores, tudo aquilo que você prega, tudo aquilo que você fala e ministra às nossas vidas. Você de fato é uma inspiração, você é uma mulher incansável, você é uma mulher fiel, de um caráter íntegro, e isso é o que mais marca a minha vida. Você é alguém que impulsiona pessoas, que levanta pessoas, que acredita no nosso chamado, que acredita naquilo que o Senhor confiou nas nossas vidas. Você é uma mulher inigualável, você é uma inspiração, e eu desejo de todo o meu coração que você viva tudo aquilo que o Senhor prometeu que ia cumprir na sua vida. Eu creio que Ele tem muito mais para você, para sua família, para o seu ministério. E o desejo do meu coração, que pessoas sejam tocadas e alcançadas pela preciosidade que você carrega, de uma unção sobrenatural, mas muito mais por aquilo que você carrega no seu caráter, na mulher de Deus que você é, nos bastidores e no púlpito. Eu amo você, feliz aniversário. Sameire, de todas as características que eu poderia citar dela, né? Todas as qualidades, as que mais me impactam, sempre me impactaram desde a primeira vez que eu a conheci, é que ela é muito inteligente, muito sábia. Se você observar, tudo o que ela fala, tudo que sai da boca dela é muito precioso, né? O que eu percebo é que ela não fala algo à toa, em vão. Tudo que ela fala é algo que a gente pode aprender, que a gente pode ouvir. E eu sou uma pessoa muito de ouvir, né? Então eu sou muito abençoado quando eu estou perto dela, porque eu observo o que ela fala, os pequenos detalhes, as pequenas palavras que ela solta, aquilo sempre me impactou muito, sempre me influenciou até hoje, né? Então essa é a característica que eu mais admiro nela, é o que muito me influencia. Parabéns, Sameire. Declaramos bênçãos transbordantes te alcançando, uma estação poderosa de colheitas justas e superabundantes na sua vida. Somos gratos pelo seu sim a Deus, por sua obediência, por nos amar quando ainda não tínhamos sido apresentados, por nos escolher como seu povo, por fazer da nossa terra a sua terra, por nos amar como filhos e escolher ser a nossa mãe. Feliz aniversário. Te amamos. Você é digna da nossa honra, do nosso reconhecimento. Eu queria aproveitar também e chamar os líderes de departamento da nossa igreja que venham aqui à frente. Nós temos uma homenagem para fazer a Samis. E esse tempo é para os líderes. E a Samis está aqui com o seu presente, que é o Theo. Boa noite, gente. Graça e paz. Samis, hoje eu estou aqui em nome da liderança da nossa igreja para te parabenizar, né, te honrar e dizer o quanto nós somos gratos por ter você na nossa vida, estar abaixo da sua liderança. É um privilégio ser liderada por você, ser ensinada todos os dias. Não só através do púlpito, mas também nos bastidores, né? Te conhecer pessoalmente nos bastidores é algo incrível, né? Você sabe, né? Eu particularmente tenho uma admiração imensa por você, desde quando eu cheguei no Start. Eu estava lembrando ontem, né, que talvez você não lembre nesse momento, mas eu lembro que quando eu cheguei perto de você e eu via muitas pessoas te chamando de Samis, eu disse, todo mundo te chama de Samis. Aí você disse, eu disse, pois eu vou te chamar de Samis também. Aí você disse assim, e eu vou te chamar de Fabs. E desde então, você me deu esse nome, né? E isso marcou muito a minha vida, porque mãe é quem dá nome para os filhos, né? Então você me deu um nome, Samis. Hoje, muitas pessoas me chamam de Fabs, e esse nome foi você que me deu.
E o meu desejo é que o Senhor Ele te acrescente cada vez mais dias de alegria e paz, que Ele realize todos os desejos do seu coração, que você alcance tudo aquilo que você já tem visto pelos olhos da fé. Você é merecedora, você é digna, Samis. Todo mundo aqui, se puder falar um pouco mais para você, com certeza vai ser aquilo que você merece ouvir. Eu te amo demais. E eu sou muito grata por estar vivendo essa estação junto com você. Agora, vendo você sendo a mãe do Theo, a mãe que você sempre sonhou ser, e ver isso sendo realizado, meu Deus, é um motivo de muita alegria. Então, hoje eu estou aqui para te honrar e dizer o quanto eu te amo. Parabéns. Glória a Deus. Uma salva de palmas para esses líderes. Eu queria trazer aqui os pastores da nossa igreja. Venham, pastores, nós temos também uma homenagem para fazer. Glória a Deus. Glória a Deus. É de uma grande responsabilidade estar aqui diante de você, mas ao mesmo tempo que é de grande responsabilidade, também é leve. É fácil falar de você. Como a Fábio disse, a gente compartilha dos nossos dias, tanto na vida pessoal como na vida ministerial. A gente sabe a grandiosidade e a preciosidade que é ter você perto de nós. Sabe, Sandra, durante esses 8 anos, que nós convivemos, nós compartilhamos os nossos dias, todos os dias, desde o mais feliz ao mais triste. Você sempre representou para nós um lugar de segurança, lugar de conforto, lugar de consolo, de inspiração. Você nos inspira em tantas coisas, de motivação. Acredita em nós quando nem nós mesmos acreditamos. E eu louvo a Deus pela sua vida, por você fazer parte da nossa, por você permitir que nós estejamos perto. E como eu acredito que todos que convivem com você vão dizer a mesma coisa, que você é uma mulher tão sábia, tão inteligente e acrescenta tanto em nossas vidas. E a nossa oração hoje, mesmo sabendo que você tem desfrutado de um tempo tão intenso, tão glorioso diante do Senhor, a nossa oração hoje é que você desfrute de dias plenos, que os seus sonhos, os seus desejos sejam realizados diante do Senhor, que seja um nível muito maior, muito mais intenso nessa nova estação, nesse novo tempo. Eu amo você, nós amamos você, você é preciosa para nós. Feliz aniversário. Vamos acelerar um pouquinho aqui. Eu vou trazer a diretoria do Rema, que também tem uma homenagem para fazer, algo para entregar para a Samis. Eu quero participar. Samis, em nome do Rema, queremos lhe parabenizar por esse dia tão especial. Muitas pessoas já falaram aqui e só complementando, né? Realmente é um privilégio ter você, né, nos conduzindo, nos orientando aqui no Rema. E você que é um exemplo de integridade, um exemplo, uma inspiração de zelo, de excelência, de dedicação, de esforço. E nós temos avançado, temos crescido. O Rema tem chegado e alcançado os 4 cantos dessa cidade graças ao seu esforço, à sua obediência e à sua entrega. E nós louvamos a Deus pela sua vida e pelo privilégio e a honra que temos de ter você conosco.
Então nós desejamos muitos anos de vida, de paz, e que tudo aquilo que Deus tenha para você, todos os planos, os propósitos dele, venha se cumprir na sua vida de forma acelerada, para que a sua alegria seja completa e a alegria de todo o povo que vai ter contato com você. A unção que você carrega não é somente para cá, é para alcançar muitas vidas. Muitas vidas precisam dessa unção, dessa graça que está sobre a sua vida. E eu creio que Deus irá lhe levar para lugares longes, lugares onde irá alcançar muitas pessoas e serão banhadas pela essa unção maravilhosa e pela pessoa que você é. Então nós queremos lhe parabenizar, feliz aniversário. E esse é um presente como forma de honra e de gratidão pela sua vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu queria também trazer aqui a diretoria da nossa igreja, prestar uma homenagem a Samis. Amém. Todo mundo já falou tanta coisa, né, gente? Aí eu fico aqui. Sim, senhor. Então, Samis, eu estou aqui em nome da diretoria da nossa igreja e de toda a nossa igreja, do povo que o Senhor confiou a você e ao pastor Fábio para cuidar, para apacentar, que está aqui desde 2016, mais à frente da igreja desde 2017. E que honra e que privilégio para nós é sermos pastoreados por você, sermos cuidados, nós podermos desfrutar não só da sua unção, daquilo que você ministra, que é maravilhoso, é sobrenatural, é poderoso, mas desfrutar da sua irmandade, do seu cuidado, do seu amor, da sua amizade, ver você desempenhando tantas funções, ver você se fazendo aquilo que você tanto fala, né? Se gastando e se desgastando, se deixando desgastar pelo Senhor, pela obra do Senhor, fazendo aquilo que o Senhor confiou nas suas mãos, nas mãos do nosso pastor, e nós louvamos a Deus por isso. Que privilégio é para nós vermos você avançando cada vez mais. Todas as pessoas falaram aqui, né, o quanto foram marcados. E hoje nós podemos olhar para quase 500 pessoas e dizer quantas pessoas são alcançadas por aquilo que você carrega, por quem você é, pelo seu caráter, pela mulher de Deus que você é. Sendo a mãe do Theo, sendo a ministra, sendo a diretora do Rema, a esposa do nosso pastor, uma mulher poderosa, uma profeta de Deus, que tem sido usada aqui nesse lugar, vendo você fazendo tantas coisas, como eu já vi você lavar os banheiros, já vi você cortar isopor, virar à noite, já vi você passar a noite cortando coisinhas para a gente servir alunos, tudo com o coração para estar servindo ao Senhor, cumprindo aquilo que o Senhor a chamou para fazer nesse lugar, viu? Que privilégio é poder contemplar tudo isso, que honra. E nós somos muito gratos, esse aqui é um presente para você, nós te amamos. É uma honra celebrar esse dia, feliz aniversário. Gente, você pode ficar de pé para a gente poder orar pela Samis? Eu sei que vocês, cada um de vocês já foram tocados de uma maneira especial e personalizada pela vida da Samis. E eu queria que você estendesse suas mãos e você pudesse orar junto comigo, agradecendo ao Senhor pela vida dela. Amém? Pai, muito obrigada, Senhor, por mais essa estação. Muito obrigada, Pai, pela vida da Samis, por tudo aquilo que ela representa para nós, Senhor, por tudo aquilo que ela tem feito. Mas nós queremos declarar sobre a vida dela, Pai, anos de vida e paz com muita saúde. Nós oramos, Pai, para que a sua boa mão esteja mais e mais sobre a vida dela. Nós oramos por graça, por unção, por favor, por renovo da sua parte, Pai. Que a unção que está sobre a vida dela aumente exponencialmente. Toque, Pai, as pessoas dessa cidade, desse estado, dessa nação e fora dessa nação, Pai. Eu oro para que o Senhor realize os desejos do coração dela, Pai. Eu oro por presentes esperados e inesperados. O seu sobrenatural, aquilo que o Senhor preparou para ela, chegue até ela, Senhor, que ela seja surpreendida pelo Senhor. Em nome de Jesus, nós declaramos provisão do alto. Declaramos tudo aquilo que ela precisa chegando em tempo hábil, Senhor, e que ela cumpra cada um dos planos que o Senhor projetou para a vida dela, em nome de Jesus. Você crê assim? Amém. E aniversário tem o quê? Bolo. Vamos cantar parabéns para Samis. Parabéns para você nessa data querida.
Glória a Deus. Receba aí. Glória a Deus. Vamos agora dar uma oportunidade para aniversariante falar, né? O Fábio já está dizendo que eu vou pregar. Senta, gente, por favor, não fique em pé, não. Ai, meu Deus, são muitas emoções. Queria primeiro parabenizar os pastores pelo Dia do Pastor, né? Vocês têm o privilégio de ter um excelente pastor. Eu estava aqui me lembrando do cuidado que ele tem, demonstra sempre com cada ovelha, sempre demonstrando amor, cuidado, generosidade, como ele se importa e ora, e realmente pensa e se preocupa com cada um. Eu fico pensando como nós temos o privilégio de ter um excelente pastor, e isso se estende a todo o nosso corpo pastoral. Então, honra, ama e parabeniza muito além dos parabéns dos seus pastores, viu? Fica aqui minha nota também de homenagem a eles. Gente, eu quero agradecer a toda a equipe envolvida nessa organização, a toda a liderança da nossa igreja, os nossos pastores, diretoria, os nossos líderes, a diretoria do Rema, pelo cuidado, pelo amor que sempre demonstra conosco, o zelo, um carinho mesmo em datas especiais, se fazer presente, de alguma maneira demonstrar como nós somos uma igreja que ama e que sabe honrar. Eu sou grata ao Senhor por estar no lugar em que estou, e se pudesse estaria aqui para toda a minha vida, mas eu sei que o Senhor tem outros planos e muito provavelmente Ele vai me posicionar em outros lugares em alguns momentos. Mas o meu coração está em Teresina e no povo que Ele nos confiou e no povo em que Ele nos deu para amar. Então, fique tranquilo, viu? Você não vai se livrar de mim tão cedo. Mas eu amo essa igreja, eu amo esse povo. Estar aqui é o melhor lugar. Nós podemos passar em outros verbos da vida, mas nenhum se compara à nossa igreja. A nossa é a melhor. E o que faz ela ser a melhor é a sua presença, é quem você é, como o povo teresinense é maravilhoso, acolhedor, um povo que sabe amar e honrar, um povo que ama fazer aquilo que Deus chamou para fazer. Isso é realmente notório. Eu sou grata por nessa data poder celebrar junto com vocês, apesar da distância da minha família de sangue, que eu quero também aqui apontar e deixar claro o quanto eu sou grata pela presença, pela vida de cada um. Me emocionei aqui ouvindo meus pais, minha irmã, meu sobrinho, a minha tia que falou aqui para vocês, se você não sabe, ela é minha madrinha de batismo, né? Eu fui batizada na igreja católica quando criança, e essa minha tia é muito especial para a minha história, investiu durante muitos anos na minha vida escolar, pagava muitas coisas do meu estudo, não só a escola, como livros. Foi uma grande incentivadora na minha vida para a leitura, fazia assinatura de revistas, e quando as revistas que ela fazia assinatura para mim chegavam, eu não parava de ler até que concluísse a revista. E ela faz parte da construção da minha vida, para quem eu sou hoje, ministra do Evangelho, que ama ler e estudar aquilo que o Senhor dispôs também. Então, eu sou grata pela vida da tia Justina demais. Ela que também é professora, né, e também deixou uma pontinha desse legado da professora na minha vida, de alguma forma. Eu lembro que eu, criança, às vezes ajudava ela a corrigir as provas dos alunos dela. Estava aqui passando um filme na minha cabeça enquanto eu a ouvia falar. E que privilégio poder tê-la também, de alguma maneira, nessa data. Aos meus pais que, infelizmente, né, nós estávamos programados para comemorar esse dia. Desde ontem era para eles terem chegado aqui em Teresina e ficarem até o aniversário do Theo, que é daqui a poucos dias. E aí, por algumas questões de saúde, a gente precisou remarcar as passagens deles e eles não puderam estar aqui. Eu sei que eles estão com o coração lá pequenininho, assim como o meu também, mas crendo que o Senhor vai nos prover muitos dias para celebrarmos juntos. Amém. Obrigada por todo o carinho, Samia, Caleb aí mandando mensagem emocionante. Eu sou grata ao Senhor por todo aquele que o Senhor me permitiu ter ao meu lado, no meu coração, na minha família, no vínculo familiar que eu tenho de sangue ou no vínculo familiar que eu tenho pelo sangue de Cristo. Muito obrigada mesmo, irmãos. Desde ontem eu tenho recebido mensagens tão carinhosas. Eu não sou nem 1% daquilo que falam aqui, não. Mas eu sei que o Senhor em mim é muito além do que eu posso imaginar. E se tem algo que eu posso querer, desejar e falar nessa data, assim como eu venho falando desde ontem, é que o Senhor possa cada vez mais se manifestar na minha vida, de modo que pessoas possam conhecer o amor dEle. Que eu seja não só a Samis, que é conhecida pelo que faz, pelo que é, pelo que sabe, mas que o Senhor se faça conhecido cada vez mais na minha vida e mais pessoas sejam alcançadas por esse amor que Ele também derramou no meu coração. Amém? Esse é o meu desejo. É a minha vida. Eu quero dar uma lição logo aqui sobre as velas. Você viu que só chegou uma vela se apagando aqui no bolo? Você não viu daí não, né? Pois é. As velas se apagaram, tinha uma apagando. Eu só cerquei ela um pouquinho, velei a vela. E aí depois, quando a gente juntou todas acenderam. É como muito crente. Às vezes está meio apagadinho, mas quando se junta com um crente afogueado, logo a chama se acende. Amém? Obrigada, viu, gente? Vou pregar mais não.
Glória a Deus. Parabéns, Samus. Glória a Deus. Que tempo especial, que noite maravilhosa. E como é bom nós podermos viver um ambiente de honra. De fato, isso faz parte do reino de Deus e nós precisamos amar esse ambiente. Amém, gente? Glória a Deus. Eu queria aproveitar aqui agora e conhecer os nossos visitantes. Se você está aqui essa noite pela primeira vez, faz um sinal com a sua mão. Nós gostaríamos mesmo de te conhecer. Olha, temos mãos levantadas ali, mãos... Daqui eu te vi muito bem, mas eu queria que você ficasse de pé só um minutinho para te apresentar a toda a nossa igreja. E você que está aí próximo a eles, já sabe o que fazer. Glória a Deus, que honra recebê-los aqui, de fato um privilégio para nós. Eu quero te dizer que se você já congrega em outro lugar, em uma outra igreja, leva para o seu líder, para o seu pastor um abraço nosso. Mas se você não congrega, eu quero te dizer que você precisa congregar, é algo de Deus para você. Eu quero te dizer que se você decidir ficar aqui, será uma grande honra para nós, um grande prazer mesmo. Eu queria que toda a igreja desse uma salva de palmas para os nossos visitantes. Ao final do culto, nós preparamos uma sala especial para você. Lá vai ser algo bem rápido, vai ter algo para você comer, algo para você beber. Nós queremos também te entregar um presente, mas vai ser bem rapidinho. Eu volto aqui ao final, eu vou sinalizar o exato momento de você ir para lá. É uma maneira que nós temos de demonstrar um pouquinho mais do nosso amor e nós não queremos que você vá embora sem passar por essa sala. Então eu vou te dizer o momento exato, vai ser no final do nosso culto, tá certo? Glória a Deus. Vamos adorar ao Senhor com os nossos bens, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Esse que para nós é um momento de muita alegria, porque nós não fazemos de maneira religiosa, pelo contrário, fazemos baseados naquilo que a palavra diz, porque nós cremos na palavra de Deus. Amém? Queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 9. Aproveita para organizar aí os seus dízimos, as suas ofertas. Nós vamos fazer isso com toda a alegria do nosso coração. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Glória a Deus. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7 diz assim: cada pessoa coopere conforme tiver proposto em seu coração, não com pesar ou por constrangimento, pois Deus ama o doador que contribui com alegria, certos de que Deus é poderoso para fazer que toda a graça vos seja acrescentada, a fim de que em todas as áreas da sua vida, em todo o tempo, tendo todas as vossas necessidades satisfeitas, transbordeis em toda boa obra. Sabe, irmãos, o que nós vamos fazer aqui não é simplesmente um ato de entregar dinheiro. O que nós vamos fazer aqui é um ato de honra ao Senhor. E como eu disse, nós fazemos isso porque a palavra nos instrui a respeito disso. E quando o apóstolo Paulo está falando aqui no versículo 7, ele diz que algo será proposto no nosso coração. E quando a Bíblia fala sobre o coração do homem, principalmente no Novo Testamento, a Bíblia está falando sobre o nosso espírito. E a Bíblia está dizendo que algo será proposto. Embora de repente venha um pensamento dizendo, para que dar esse valor? De repente um pensamento que diz, vai faltar. Eu preciso entender o que o texto diz. Ele está dizendo, olha, algo será proposto no seu coração. O Senhor vai compartilhar algo conosco. E o Senhor nunca vai nos pedir algo que a gente não possa dar. Ou algo que Ele não possa dar a mim e você. A gente precisa ter essa consciência. O que eu vou fazer é, por causa da fé, por causa da palavra, por causa de uma convicção que eu tenho construído ao longo da minha caminhada, eu vou servir ao Senhor. Eu tenho que entender que a vida funciona, aquilo que Deus criou, funciona meio que um ciclo. Eu disse isso no culto passado. A terra é servida pelos céus. A Bíblia diz que tudo que é visível antes veio do invisível. Os céus estão para servir a terra e a terra nos serve. Tudo que nós comemos, de onde vem? A terra está para nos servir. E o homem serve a quem? O homem serve ao Senhor. Eu preciso ter essa consciência. Eu estou vivendo aqui, participando de um ciclo que foi o próprio Deus que estabeleceu. Eu vivo para servir ao Senhor. E as minhas coisas, os meus bens, servem ao meu Pai. Essa é a consciência que nós precisamos construir ao longo da nossa jornada. Se nós entendemos isso, quando um pensamento de falta vier, você vai entender. Não vai faltar. Porque à medida que eu planto,
à medida que eu entendo aquilo que a palavra diz, à medida que eu entro nessa prática, não vai faltar, porque a terra está para me servir, eu estou servindo ao Senhor, coisas estão sendo acrescentadas à minha vida, e é o que ele diz no versículo 8, ele diz, olha, serão acrescentadas coisas em todas as áreas, ele diz, e em todo tempo, não vai faltar. Sempre que você vier aqui à frente ofertar ao Senhor, saia do seu lugar com essa consciência, não vai faltar, pelo contrário, vai superabundar. Eu vou fazer conforme a palavra diz, eu não vou entregar dinheiro, eu vou entregar honra ao Senhor. Separe os seus dízimos, as suas ofertas, e vamos fazer isso com toda a alegria do nosso coração. Se você quiser fazer por meio tradicional, você vai encontrar aí esse envelope. Se você quiser fazer pelo Pix, tem aqui. Lá atrás as tesoureiras estão posicionadas com um cartão de crédito ou de débito. Não importa, o que você não vai é perder a oportunidade de honrar o Senhor, plantar, exercitar aquilo que a palavra diz, e a abundância virá da parte dele para a sua vida, como já tem vindo até aqui, em nome de Jesus. Vamos orar e consagrar ao Senhor a nossa entrega, os nossos dízimos, as nossas ofertas. Você que está aí nos acompanhando pelo YouTube, apareceu para você um código QR Code que vai te direcionar para as nossas contas. Não deixa para fazer depois, faz agora mesmo. Você que está aí cultuando ao Senhor juntamente conosco, embora esteja distante por algum motivo, mas o Senhor está também recebendo esse louvor que você tem para dar a Ele por meio dos seus bens. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado pela consciência que temos adquirido por meio da sua palavra, Pai, que tem nos ensinado a respeito desse assunto. Nós estamos aqui para te entregar o nosso melhor essa noite, crendo, Pai, que na tua palavra não há mentira, não há falha, pelo contrário, há abundância para as nossas vidas. Nós queremos te honrar com todo o nosso coração, entregando aquilo que o Senhor mesmo tem feito chegar em nossas vidas. Fazemos com toda alegria, em nome de Jesus. Venha, irmãos. Veja a chuva regando minhas sementes, é sobrenatural de Deus chegando de repente. Eu vejo a chuva regando minhas sementes, é sobrenatural de Deus chegando de repente. Eu vejo a chuva regando minhas sementes, é o sobrenatural de Deus chegando de repente. Veja os tronos de outros reis dobrados ao chão, até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará? Quem não temerá o Rei? Veja os tronos de outros reis dobrados ao chão, até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará? Quem não temerá o Rei? Importa que ele cresça, maior que toda a sombra que a gente projetou. Importa que ele seja o único Senhor. Importa que ele cresça, maior que toda a sombra que a gente projetou. Importa que ele seja. Aleluia, aleluia, Pai. Nós queremos te louvar nessa noite, Senhor. Cremos, Pai, que nós estamos em um ambiente de milagres. Cremos que nós estamos diante do sobrenatural de Deus aqui nesse lugar, Pai. Coisas miraculosas acontecendo, Senhor, agora mesmo.
Essa é a nossa expectativa. Nós queremos, Pai, despertar para sermos usados aqui nesse lugar, como ferramentas nas suas mãos. Nós queremos dar liberdade ao Santo Espírito de Deus para se mover como estiver no seu coração, Pai, no nome de Jesus. Nome de Jesus, Pai, eu declaro homens e mulheres afogueados, agentes de um grande avivamento que Deus tem derramado nessa terra. Nós queremos, Pai, ser participantes disso. Não vamos ser somente ouvintes, não vamos ser, Pai, espectadores, mas nós somos as mãos do Senhor nessa terra. Nós somos a boca de Deus nessa terra. Nós somos aqueles, Pai, que vão curar os enfermos. Nós somos aqueles que recebemos, que provamos do fogo celestial e nunca mais seremos os mesmos. Nunca mais seremos frios. Nunca mais, Pai, nunca mais. Não há outra vida, não há outro lugar para nós. Nós queremos te agradecer, nós queremos, Pai, te celebrar nessa noite, te louvar. Nós queremos dizer que o Senhor é tudo para nós, que nós te amamos e nós queremos viver essa vida para o Senhor, porque nós sabemos que vale a pena, que não há outra vida melhor do que essa, Pai. E nós queremos te agradecer e te louvar nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus, o Senhor é bom. Pode acender as luzes, antes de você sentar, fala com o irmão que está aí do seu lado, atrás de você, em nome de Jesus. Glória a Deus, gente, obrigado, viu? Vocês podem sentar. Graça e paz, igreja gloriosa, boa noite, amém? Vocês estão bem? Amém, glória a Deus. Vocês estão com expectativas para aquilo que Deus vai fazer aqui nesse lugar? Já começou, amém, irmão? Como nós fomos ministrados aqui, né? Nesse ambiente de honra, nesse ambiente de unção através da honra, nesse ambiente onde Deus já começou a ministrar. Às vezes a gente fica esperando uma ministração de alguém que sobe aqui para falar sobre a palavra, e graças a Deus por isso. Mas às vezes, irmãos, Deus ministra ao nosso coração através de atitudes, né? E hoje nós tivemos aqui momentos de honra aos pastores, ao nosso pastor, momento de honra para com o aniversário da nossa mãe espiritual, né, da nossa querida Samis. E como nós somos ministrados por esse tempo, por essa gratidão, né, por aquilo de, em um dia como esse, a gente lembrar, né, daquilo que Deus tem feito nessa terra, através da vida do nosso pastor, através da vida da Samis. E eu queria agora, através do meu CPF em particular, honrá-los, né? Honrar também a todos os pastores pelo dia do pastor, amém? Todos os nossos companheiros de ministério, parabéns para todos vocês. O serviço que nós exercemos, que vocês exercem, queridos, certamente não ficará em vão, né? Tem valido a pena, não pela recompensa que Deus pode nos dar, mas por ver o reino de Deus crescendo, o reino de Deus sendo alcançado. Então, parabéns a todos vocês e pelo meu CPF, como eu disse, parabéns especial ao nosso pastor, né? Meu pai espiritual, meu mentor, meu mestre, né? Meu rabi, como eu gostava de chamá-lo, mas ele que me ensinou tudo que eu sei, queridos, que deu os primeiros passos, que acreditou em mim, que investiu, né? Então eu sou muito grato, pastor, não só pelo que você fez na minha vida, mas por aquilo que o Senhor é, que é aquilo que o Senhor representa, nessa paternidade espiritual que o Senhor tem sobre a minha vida, que é tão forte. E como eu sou grato, né? Eu acredito que eu aprendi mesmo, apesar de não ter plenamente o chamado pastoral, mas hoje eu sei pastorear, porque eu fui criado aos pés de um grande pastor, né? De um grande apóstolo, de um grande mestre da palavra. E como o Senhor me ensina, não só falando sobre a palavra, mas vivendo a palavra, né? Todos os dias, sendo radical no Evangelho, me apresentou um Deus, irmão, que não é um Deus de mentira, não é um Deus de papel, mas um Deus que eu poderia pegar, que eu poderia tocar, experimentar, vê-lo pelos olhos da fé, e tudo isso eu aprendi com ele. Então eu sou muito grato, pastor, pela sua vida, né? Assim como o Senhor me alcançou e tem alcançado tantas vidas, é maravilhoso ver o que Deus tem feito através da sua vida, através do seu pastoreio, né? Da sua paternidade espiritual. E eu acredito que pastorear, no primeiro culto eu falei sobre o Senhor ser o nosso pastor, né? E pastorear é bem isso. Eu lembrar de que nos piores dias da minha vida, o Senhor e a Samis, que também exerce um pastoreio, apesar de não ser pastora, né, mas exerce, irmãos, porque pastorear é isso, é cuidar, né? Quando você cuida, você está pastoreando. Então, eles que cuidam tão bem, né, de nós, nos meus piores dias, eles estavam lá para cuidar, para chorar comigo. Nos meus melhores dias, eles estavam lá também para se alegrar. Então, pastorear é isso.
E eu queria agradecer, ser grato a vocês, né, pelo pastoreio, pela paternidade espiritual, amém? Então, obrigado, pastor, por ser essa referência para mim, para todos os nossos irmãos, né? O senhor é como a figura de Kenneth Hagin para mim, né, o mestre da palavra. O senhor é como se fosse o pastor Bud, que eu nunca conheci, mas o senhor representa tudo isso para mim, né? O senhor é a manifestação da palavra de Deus na minha vida, e glória a Deus pela sua vida. E Sames, meu Deus do céu, né? O que falar, como lhe honrar da altura qual você é digna, né? Você é nossa mãe espiritual. Tantos momentos nós vivemos juntos, né? A gente vê a sua história, um pouco daquilo que a gente viveu desde Fortaleza até aqui, e como é maravilhoso ter você esperto, ter você perto, né? Na ausência, às vezes, do pai e da mãe natural, saber que eu tenho um pai e uma mãe espiritual aqui tem me confortado, né? Todos esses dias. Eu espero crescer mais para poder responder mais ao chamado, para ser um alívio maior para vocês nesse tempo. Mas esses dias eu estava ouvindo uma música, né? E essa música, ela dizia assim, que nem sempre a gente compreende os caminhos do Senhor, né? Mas que tudo vai valer a pena, né? E a gente vê essa história de vocês terem saído e abrido mão de tudo que tinham lá, sem muitas vezes conhecer os caminhos que o Senhor tinha para vocês, né? Mas em datas como essa, a gente pode olhar para trás e dizer, valeu a pena, amém? Então, glória a Deus pela vida de vocês, parabéns pelo seu aniversário, parabéns pelo dia do pastor, e eu amo demais vocês, e nós vamos estar para sempre conectados, né? Como um dia eu fiz votos e refaço aqui, nunca os deixarei, nunca os abandonarei, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu estarei lá, amém, queridos? Glória a Deus, uma salva de palmas para eles, aleluia. Talvez a sua mão já esteja inchada aí de tanto bater palma, mas é uma manifestação de honra, amém, queridos? Glória a Deus, o Senhor é bom. Você está animado? Você está com expectativas? Eu sempre gosto de começar a palavra falando sobre nós gerarmos expectativas por aquilo que Deus vai fazer, porque Deus, irmãos, é especialista em suprir e ir além da expectativa que a gente cria, amém? Então você sai da sua casa para vir para um lugar como esse com a certeza de que aqui é um ambiente de milagres, de que aqui é um ambiente sobrenatural, de que aqui é um ambiente extraordinário, onde a sua vida pode mudar assim, onde o seu problema pode ser resolvido, onde até mesmo o seu problema não vai ser resolvido, mas você vai estar alegre, animado, cheio de paz, alegria, contentamento. Isso é prosperidade para a sua vida, amém, irmão? Então esse é um ambiente, um lugar, um lar de milagres. Deus pode mudar tudo em um estalar de dedos. Você chega aqui triste, mas você sai daqui animado. Você chega aqui doente, mas você sai daqui curado. Você chega aqui com os sentimentos abalados, irmão, mas você sai daqui pipocando e cuspindo fogo, porque a palavra de Deus, ela faz isso conosco, amém? E eu estou animado com esse negócio de ser crente, eu estou animado com esse negócio de viver pela fé, de pregar a fé, amém? Nós fomos chamados para viver pela fé. Você é um crente da palavra da fé? Aleluia, o Senhor é bom. E nessa noite, a gente tem pouco tempo, mas nesse pouco tempo eu quero te ensinar a ter uma fé operante. Você está comigo? Então, o que a gente precisa fazer, né? O que nós precisamos saber para que a nossa fé possa operar? Afinal de contas, é através da fé que a gente recebe tudo aquilo que Deus já nos deu. E eu queria fazer uma introdução aqui com você lá em Romanos, no capítulo 6, no verso 22. Você pode abrir a sua Bíblia aí comigo? Aleluia. Romanos capítulo 6, no verso 22, a Bíblia diz assim, aqui é o apóstolo Paulo falando, ele diz, agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. E no 23 ele diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O que ele quer dizer com esse texto? Eu queria pegar essa parte quando ele fala sobre o salário do pecado ser a morte. O pecado, irmãos, um dia entrou no mundo por causa de Adão e Eva e a desobediência, ali aquela instrução que Deus tinha dado. E junto com o pecado entrou morte no mundo, entrou maldição no mundo, entrou miséria no mundo, entrou tudo que não presta, irmão, no
mundo, entrou por causa do pecado, algo que foi direcionado, influenciado, né, ludibriado pelo diabo. O pecado conseguiu entrar no mundo e gerou a morte. Então, por aí você já começa a entender. A gente está falando sobre nós sabermos como a nossa fé pode operar. E a primeira parte, irmãos, para a gente entender como a nossa fé pode operar, é a gente saber que Jesus já pagou o preço para que todas essas coisas não fizessem mais parte da nossa vida. Amém? Por isso que Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Tem muito cristão que parou na morte, essa morte que entenda por miséria, entenda por doenças, entenda por morte espiritual, que era o caso, e tem muito cristão paralisado na morte. Mas sabe, a Bíblia diz que o salário do pecado era a morte, ou seja, o pecado ele exigia um pagamento, como um trabalhador que passa o mês todo trabalhando e no final ele precisa ser pago. O pecado entrou no mundo e ele passou a trabalhar. Ele só iria parar, descansar, por assim dizer, se ele fosse pago. E o salário, o pagamento para que o pecado parasse de operar era a morte. A velha aliança ela veio mostrando essas mortes, esses sacrifícios, durante todo o tempo, durante todas essas alianças que Deus fez com o homem, irmãos. Mas um dia Deus pagou o preço de uma vez por todas em Cristo Jesus. João Batista diz que Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Ele não cobriu o pecado temporariamente, irmãos, mas Jesus tirou o pecado do mundo através da sua morte, do seu sangue derramado. E isso é boa notícia para a gente. Isso é boa nova para nós, porque o salário foi pago. E aí a morte agora, o pecado não pode mais operar na sua vida. Amém, querido? Lá em João, no capítulo 19, no verso 30, a Bíblia diz assim: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, está falando sobre aquele momento em que ele estava ali na cruz sendo crucificado. Ali diz que quando ele estava ali, ele pediu água, diz que tinha sede, alguém embebedou uma esponja em vinagre e deu para ele beber. Quando ele tomou aquilo, ele disse: está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito ao Senhor. E ali houve a morte física, mas não ficou aí, irmão. Jesus venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia, você já sabe da história. Mas ele disse: está consumado. Essa palavra aqui é tetelestai, é uma variação de teléu, que é o que está lá na raiz do texto. Mas tetelestai significa simplesmente, exatamente, está totalmente pago, está pago. Aquele salário que precisava ser pago, irmão, que você deveria pagar, mas não poderia pagar, foi pago pelo sangue de Cristo. Você pode se animar por isso, você pode dar um glória a Deus por isso. Quando ele diz, irmão, está consumado, ele dá o primeiro passo para onde a gente pode apontar a nossa fé para que ela seja operante. Porque se eu não sei o que eu tenho, se eu não sei o direito que eu tenho, a minha fé não vai operar. Amém? Talvez seja por isso que a fé de alguns, você aprende sobre confissão, você aprende sobre oração, mas às vezes as coisas não acontecem. Então a gente tem que voltar para as bases, lançar de novo as bases. E uma das bases para a nossa fé operar, irmão, eu acredito que é a gente entender que Jesus pagou o preço. Que se Ele pagou e entregou nas suas mãos, é seu e te pertence. Como alguém que deixa um tesouro, uma riqueza para os seus próximos parentes, alguém que morre e deixa ali o seu testamento, e naquele testamento contém riquezas. Isso te faz lembrar de alguma coisa? Você tem um testamento, irmão, que foi comprado, que está escrito em seu favor, e esse testamento ele está repleto de promessas, ele está repleto de bênçãos. E esse testamento, irmãos, ele já foi assinado, esse contrato já está quitado, já está pago, é seu. Se você soubesse, por exemplo, hoje que você tem um testamento e alguém deixou para você R$1 milhão, você ia se animar ou não ia? Certamente você ia ficar alegre, irmão. Ou então alguém que por acaso está doente e nesse testamento tem lá dizendo que contém a sua cura sem você fazer nada. É lógico que você ia celebrar. E sabe, tem um testamento constando de bênçãos, repleto de bênçãos, prosperidade, riqueza, saúde divina para nós. Foi isso que o sangue de Jesus pagou para mim e para você na cruz. Então o que é para você? Miséria? Não, você foi redimido dessa miséria.
O que tem para você, irmãos, é riquezas. O que tem para você é glorificar a Deus através da sua vida. Deus jamais será glorificado, irmão, em falta. Deus jamais será glorificado em pequenez. Deus jamais será glorificado em miséria, em morte. Deus não pode ser glorificado em doenças, né? Tem cristãos atrelando essas coisas a Deus. Mas eu quero dizer para você que não é o que consta no seu testamento. O que consta no seu testamento, irmão, é cura. Deixa que isso não fique só no âmbito da sua mente. O que consta para você, irmão, são riquezas. Então deixa que isso saia do papel do testamento. É como alguém que vai até o cartório, vai até o banco e recebe aquilo que é seu. Amém? Então nós temos esse testamento. Jesus pagou o preço para que ele passasse a vigorar. Então deixa de olhar para o testamento dos outros. Deixa de olhar para a velha aliança e querer viver aquilo. Deixa de olhar para o Velho Testamento e querer dizer que Deus está colocando um espírito ruim da parte dele em você, de que Deus está querendo te ensinar sobre a vida, né, através de doenças. Irmão, Deus não usa as armas e os artifícios do diabo para ensinar seus filhos. Em meio ao caos, ninguém pode aprender nada. Você está aqui? Já imaginou um aluno de medicina, ele está ali andando na rua, e aí ele de repente leva um tiro, e ele chega no hospital ali baleado, e aí ele baleado, sendo aluno de medicina, o cirurgião, que é professor dele, vai dizer, agora eu vou aproveitar essa oportunidade para te ensinar a retirar uma bala. Você acha que essa pessoa vai aprender alguma coisa, irmão? Certamente não. Então Deus não ensina nada a ninguém em meio ao caos. Deus não ensina nada a ninguém através de doenças. Deus não quer demonstrar humildade através de pobreza. Você está aqui, então Deus quer que você seja sarado, curado. Deus quer que você seja rico. Deus quer que você prospere. Deus quer que você vá bem em todas essas coisas. E além de tudo isso, Deus quer que o seu coração não esteja nisso. Quer que o seu coração esteja ligado com Ele. Por isso Jesus disse, buscar em primeiro lugar as coisas do alto. E todas essas coisas que é a minha vontade para você, eu acrescento. Está sendo acrescentado, querido, nesses dias. Você vai esticar o braço da sua fé e você vai receber. Sabe como é maravilhoso, né? Nós estamos em um domingo, em um lugar como esse, um lugar de milagres. Talvez você ache que o domingo é o último dia da semana, mas o correto é a gente entender que o domingo é o primeiro dia da semana. E a gente começa a nossa semana de milagres rendendo graças ao Senhor. A gente começa a nossa semana de milagres levantando as nossas mãos, louvando a Deus, com expectativa, irmão, de chegar segunda-feira e ver o milagre acontecendo, ver a provisão de Deus se manifestando, ver o nosso corpo andando em saúde divina, ver a nossa mente plenamente guardada em paz e alegria, mesmo em meio a dificuldades. Isso é a maravilha do Evangelho. Deus talvez não vai te livrar dos problemas. Amém? A maravilha do Evangelho, irmãos, não é Deus te livrar de problemas, é mesmo em meio aos problemas você ter bom ânimo. Não fica frustrado se um problema não está saindo do meio. Fica cheio de bom ânimo, irmão, e vai para cima desse incircunciso, que certamente ele vai cair, amém? Porque você tem um Deus que é todo poderoso. O grande El Shaddai, irmão, o poder que criou todo o universo, as estrelas, as galáxias, criou o seu corpo, a sua vida, está dentro de você, disponível para você usar. Então há um poder criativo dentro de você. Então o primeiro passo é nós entendermos que o preço foi pago. Se foi pago, irmãos, então é meu. Ninguém pode tomar, ninguém vai me enganar dizendo que não é meu, que não me pertence, porque eu li aqui que o salário do pecado era a morte e que um justo, o Cordeiro de Deus, morreu para pagar esse salário, então o bicho foi pago. Amém? O boleto, né, foi pago e você agora tem um recibo, o recibo de pagamento. Com o recibo na mão, irmão, o diabo não pode mais te cobrar nada. Porque se ele chegar, você pode mostrar, ó, me deram um recibo e esse recibo está dizendo que está pago. Esse recibo, irmãos, é a palavra de Deus. É aqui que consta cada uma das bênçãos que Deus tem para a sua vida, cada uma das promessas, é através dela que você, por exemplo, tem a certeza de que Deus vai cumprir a promessa que Ele te fez. Você está aqui, e essa promessa não foi um profeta que te fez. Eu não estou falando sobre uma promessa individual, sobre uma palavra, uma profecia que você recebeu. Eu estou falando sobre as promessas que a Bíblia te garante, que você é mais que vencedor. Se você entende que é mais que vencedor, irmão, então nunca mais você vai andar como um derrotado.
Nunca mais você vai abaixar sua cabeça para as pressões. Elas podem até vir, mas você vai permanecer cheio de paz, alegria, como um monte que não se abala diante do vento, como uma montanha, irmão, que não se curva diante do vento. Eu nunca vi uma montanha se curvar para as piores tempestades. Assim será você em meio aos problemas. O vento vai vir, as ondas vão bater em você, mas você está firmado na rocha, que é Cristo. E como uma rocha, irmãos, você não vai se dobrar. Pelo contrário, o vento e as pressões é que vão se dobrar diante de você. Amém? Então foi pago, irmãos, e como a gente aqui começou a falar sobre a palavra, o outro fundamento para que a nossa fé possa operar, para que ela possa prosperar naquilo que nós queremos que ela prospere e opere, irmãos, é a gente embasar a nossa fé na palavra. Amém? A Bíblia diz em João, no capítulo 8, no verso 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você quer ter a sua fé operante? Então conheça a palavra, irmão. Isso vai te libertar. E essa libertação, chegando através da sua alma, renovando a sua mente, você vai estar plenamente convicto, apto para prosperar em tudo que você fizer. Quando eu digo prosperar, é nas finanças, é na saúde, é em tudo que você colocar as suas mãos, é na sua família, no seu casamento, nos seus filhos, nos seus negócios. Tudo isso, irmão, a gente precisa estar embasado na palavra, amém? Porque a palavra, ela é o próprio Jesus, né? Jesus é a palavra. E eu gosto do que Paulo fala, por exemplo, em Colossenses, no capítulo 3, quando ele diz que Cristo que é a nossa vida. Você lembra disso? Colossenses capítulo 3, verso 4, ele está falando ali sobre nós pensarmos nas coisas lá do alto, sobre nós desejarmos, vivermos as coisas lá do alto. E aí lá no verso 4 ele diz, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós também seremos manifestados com Ele em glória. A gente às vezes presta atenção, irmãos, na parte que a gente vai ser manifestado em glória, mas Paulo está dizendo que Cristo é a vida dele. Esse deve ser o maior desejo, né? O maior anseio de um cristão que quer viver pela fé, irmão, certamente é entender Cristo é a minha vida. A minha vida não é o meu emprego, a minha vida não é o meu trabalho, então tudo isso fica fácil de abrir mão em prol de algo que é a direção do Senhor. Porque a minha vida não é nem a minha casa, nem a minha família, tudo isso é bênção de Deus para a gente tem que ter equilíbrio e viver isso de uma forma ordeira e equilibrada, mas a gente precisa lembrar, Cristo é a minha vida. Se Ele é a minha vida, irmão, é o que dá sentido ao que eu faço. Se Ele é a minha vida, é algo que é primário, é algo que tem a primazia do que eu faço, do que eu penso, do que eu falo. Cristo é a minha vida. Esse entendimento vai te levar para um outro nível. Quando você entender Cristo é a minha vida, irmão, a sua fé ela vai crescer e operar milagres, coisas extraordinárias. Amém? Mas novamente eu te digo, coloca os olhos em Cristo ser a sua vida. Não queira que a sua fé cresça para você adquirir bens por adquirir. Amém? Quantas vezes a gente quer que a nossa fé cresça, por exemplo, para a gente se relacionar com Deus em um nível mais profundo? Porque a gente se relaciona com Deus pela fé. Amém? Se você não consegue vê-lo, nem tocá-lo fisicamente, então acontece que você se relaciona com Ele pela fé. Quantas vezes a gente ora e quer que a nossa fé opere em um nível maior, para que o meu relacionamento com Ele seja mais profundo. Isso é maravilhoso, irmão, porque as outras coisas vão ser consequência. As outras coisas vão ser facilmente acrescentadas. Isso é ter uma fé crescente e operante, amém? E Cristo sendo a nossa vida, irmão, e a gente entender que Cristo é a palavra, Ele era o verbo, mas a palavra que encarnou. Quando a gente entende que Ele é a palavra, irmãos, então o principal fundamento da nossa fé tem que ser a palavra de Deus. É lá que constam as nossas promessas, é lá que está a nossa segurança, é lá que está o nosso alicerce. Eu gosto da matéria do Rema porque fala sobre fundamentos da fé, e um dos principais fundamentos é a palavra. Sabe, irmão, o fundamento nem sempre é o que é mais bonito, nem sempre é o que é mais glamuroso, né? Tem lustres em uma casa que são extraordinários, são maravilhosos, tem lâmpadas de LED, tem cortinas, tem paredes, né, bem pintadas, tem peças de ouro, decoração, quadros, e a gente entra numa casa, a gente olha para aquilo, mas sabe o que mantém aquela casa em pé, irmão? É o alicerce. A palavra de Deus, irmãos, ela precisa ser o seu alicerce.
Nem sempre vai ser muito bonito você abrir mão do seu tempo para ir lá meditar nessa palavra. Nem sempre vai ser muito agradável a sua carne. Nem sempre as pessoas vão estar vendo, ou quase nunca vão estar vendo. Mas mesmo assim você precisa fazer. Porque sem esse alicerce, irmão, esse edifício não vai crescer. Sem esse alicerce, essa casa não vai se sustentar em pé. Então você quer ter uma fé operante, firme as suas bases na palavra de Deus. Amém? Lá em Tiago, no capítulo 1, no verso 21, a Bíblia diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Se você continuar lendo o texto de Tiago 1, você vai ver que ele fala sobre como você ser bem-sucedido em tudo que você fizer. E ele diz que o ser bem-sucedido em tudo que você fizer vem disso. Despojar de toda impureza, acúmulo de maldade e acolher. Acolher, irmão, é desejar. Acolher é abraçar, é considerar isso aqui como algo tão precioso, amém? É agarrar como, de repente, um pitbull agarra num osso e não largar aquilo por nada, amém, queridos? Isso aqui não é uma história, isso aqui não é uma fábula, isso aqui vai te acompanhar nos melhores dias da sua vida, essa palavra vai estar lá nos piores dias da sua vida. A gente falou sobre o dia do pastor aqui, mas sabe, quando o seu pastor não estiver lá, quando o pastor auxiliar não estiver lá, irmãos, pode ter certeza que a palavra está lá com você. E a palavra é poderosa para salvar a sua alma. Salvando a sua alma, irmão, renovando a sua mente, as coisas vão acontecer e tudo vai bem. Você está comigo? Graças a Deus pelo verbo da vida, graças a Deus por essa igreja, por essa doutrina que nunca nos ensinou dependência de homens, nos ensinou a honrar os homens, sermos gratos aos homens. Mas você, irmão, tem plena autoridade para viver pela fé. A Bíblia diz que o justo vive pela fé. Então a sua fé em Deus é o que vai te fazer correr a carreira, a sua fé em Deus é o que vai te levar para o propósito que Ele tem na sua vida. E essa fé, ela precisa estar embasada na palavra. A gente precisa saber que o preço foi pago, o preço para você ser curado, prosperar, para você ir bem em tudo que você fizer, amém? Então, conhecendo isso, agora a gente vai ler o testamento, e o testamento é a palavra, amém, querido? O testamento é o próprio Senhor em forma de Bíblia, em forma de palavra. Então valoriza, não trata isso aí que você tem aí, se for no celular, no tablet, ou uma Bíblia de papel, não trata isso como um livro comum, irmão. Isso aí é a palavra de Deus, isso aí é Deus falando com você. Talvez tem pessoas aqui que estão há tanto tempo, Senhor, fala comigo, está tão difícil. Irmão, você tem um tesouro nas suas mãos. Você tem Deus falando com você em todo tempo. Ele está pronto para resolver, para te ensinar a sair de todo problema, para te guiar, para te instruir. E esse poder está disponível. Eu digo para você como alguém que viveu, né? Eu citei aqui sobre o pastor me mostrar, me ensinar. Irmãos, ele me ensinou, me mostrou e eu vivi, eu provei e vi. Para mim não tem sentido eu viver outra vida a não ser essa. Deus para mim, irmão, é tão real por causa da palavra, por causa das experiências espirituais que eu tive. E eu digo para você, é verdade, é real, Deus é mais real do que o chão que você pisa. Talvez pessoas aqui precisam começar a fazer essa confissão. O irmão Reagan diz em seus livros, né, que ele, muitas vezes durante a noite, ele acordava e ele olhava para a oreta ali do seu lado, a esposa dele, e ele olhava para ela e ela dormindo e ele dizia, Deus é mais real para mim do que a minha esposa. Ele se levantava e ele dizia, Deus é mais real para mim do que o chão que eu piso. Ele falava sobre essas coisas, irmão, sabe? Quando Deus começar a ser mais real para você, vai ficar tudo mais fácil, vai ficar tudo mais fluido, porque não tem mais dúvida. Na fé não pode ter dúvida, fé é certeza. Você está aqui, então Deus quer te levar. Eu creio que ainda esses dias, você experimentando dessa atmosfera, dessa profundidade de conhecer o Senhor, desse lugar, irmão, profundo, onde você pode olhar para Deus, onde você pode plenamente saber que Ele está ali com você, te ensinando, te guiando. Você está aqui? Que vida maravilhosa. Se não for para ser vivida assim, eu imagino que não vale a pena. Se for só para Deus me dar um carro no final do ano, se for só para Deus me ajudar a pagar um boleto, irmãos, triste homem que seria eu, sem experimentar o fogo do Espírito, que arde no Senhor, na palavra, no Espírito Santo que está comigo. Amém? Então você tem um alicerce, um bom alicerce para fincar a casa que é a sua vida.
Tiago diz que você vai ser bem-sucedido em tudo que você realizar, quando você considerar a palavra, quando você meditar na palavra e praticar. Ele fala muitas vezes sobre a prática. Então, a palavra não é só para ser conhecimento. O rema que você talvez fez e está fazendo não é para ser só conhecimento. Não é para você vir aqui fazer um monte de anotação num caderno, engavetar esse caderno e nunca mais lembrar. Não, irmão, aquilo ali é vida para nós. Você está aqui? Salmo 119, 105 diz que lâmpada para os nossos pés é a palavra, né? É a tua palavra. Luz para o nosso caminho. Sabe o que é lâmpada e luz? É segurança para uma caminhada. Tenta caminhar no escuro. É inseguro, né? É arriscado. Mas a palavra, irmãos, é o que vai te guiar. A palavra e o Espírito vão te guiar por um caminho de segurança. Amém? Isso é fé, irmão, certeza, né? A Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 11, no verso 1, que a fé ela é a certeza das coisas que nós esperamos e a plena convicção daquilo que a gente não vê. O que a gente tem esperado? Qual é a imagem que tem brotado no nosso interior? Será que a gente tem acatado a imagem que o diabo tenta colocar? Porque ele vai tentar te confundir. Todos os dias ele vai tentar trazer uma imagem dentro de você. E cabe a você desfazer, querido, essa imagem para construir a imagem que o Senhor tem para você. E essa imagem está estampada na palavra. Talvez você comece a ter um problema financeiro e logo vem aquela imagem. Vou perder a casa, vou perder o carro, não vou conseguir pagar, não vou conseguir avançar nisso aqui. Ou talvez se manifesta um sintoma no seu corpo e você pensa, rapaz, vou morrer, não vou aguentar, isso aqui vai me levar para o buraco. Essa é a imagem que o diabo está tentando te colocar em você. Começa a substituir isso. Começa a perceber isso espiritualmente, discernir e saber, ei, essa imagem não vem de Deus. Então a imagem que eu tenho, o diabo é essa. Aí você começa a falar, eu vou prosperar, nada meu vai quebrar, eu não vou perder nada, eu só vou ganhar. A minha vida é como a luz da aurora que vai brilhando cada dia mais, até que seja perfeito, né? Até que seja dia perfeito, eu vou vivendo e avançando de fé em fé, de glória em glória, para aquilo que Deus tem para a minha vida. Então tenha certeza, irmão, daquilo que às vezes você não vê. Talvez o que você veja seja um cenário de trevas, né? Como Davi fala lá no Salmo 23, ainda que eu ande num vale de sombra e morte. Talvez o cenário seja um vale, né? Um lugar, um buraco, cheio de trevas, sombra e morte. Mas olha o que o salmista fala, olha o que Davi fala, ele diz, ainda que eu esteja em um lugar assim, eu não vou ter medo. Se eu digo não vou ter medo, irmão, em outras palavras eu estou dizendo, eu vou ter fé. Por quê? Porque o Senhor está comigo e Ele é poderoso. Ele é poderoso. Ei, irmão, que vale de sombra e morte é esse que está tentando te derrubar? Ei, o Senhor está contigo. Ele é mais do que suficiente, querido, para a sua vida. Ele é mais do que suficiente para nós vivermos uma vida extraordinária aqui nessa terra, amém? E sabemos que vamos passar a eternidade com o Senhor. Glória a Deus. Eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia para a gente encerrar. Eu li esse texto no primeiro culto e eu queria ler de novo aqui. Provérbios capítulo 3, no verso 5. Uma das bases principais, queridos, para a nossa fé operar é a gente, como falamos, né? Conhecer o que é nosso, conhecer o testamento que consta ao nosso respeito, embasar essa fé na palavra, e aí vem tudo que a palavra ensina, que talvez você já saiba, que é confissão da palavra, né? Não é confissão positiva, irmãos, é falar o que você crê, embasado na palavra, né? Como diz lá em Marcos, no capítulo 11, no verso 23, sobre dizer a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Sabe, decorar esse versículo é algo maravilhoso, mas saber ele com a sua cabeça não vai mudar nada. Mas quando um problema se apresenta, irmãos, e você vê Deus operando através de uma confissão, aquilo te enche de ousadia. Você está aqui. E eu queria terminar falando sobre esse último ponto, que diz aqui em Provérbios, capítulo 3, verso 5. Como esse texto aqui, irmão, foi vida para mim durante muito tempo e ainda é. Sabe, eu falei um pouco aqui sobre os nossos começos, né? Sobre
quando eu me converti, alguns já escutaram meu testemunho, mas eu digo para você, um dia eu andei num vale de sombra e morte. Literalmente, trevas e morte. Eu olhava e era trevas e morte, o meu sentimento era treva e morte, a sensação que eu tinha era de trevas e morte. Mas um dia, irmãos, eu conheci a palavra. E o pastor um dia me apresentou esse versículo, né? Quando ele conversou uma das primeiras vezes comigo, esse versículo é um dos que ele disse. Cara, medita nesse versículo. Provérbios capítulo 3, verso 5. Diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Eu gosto quando ele fala confia no Senhor, irmão. Porque confiar é quando a gente sai de cena. Se a gente está querendo resolver na força do nosso braço, então a gente não está em fé. Você está aqui? Mas quando a gente não consegue resolver na força do nosso braço, era o meu caso. Eu estava em trevas e morte e eu não tinha nada para fazer, eu já tinha feito tudo que eu podia. Para mim aquilo era desesperador, porque tendo feito tudo que eu podia, que eu deveria fazer, não tinha resolvido. Aí eu cheguei a uma conclusão, eu não sei resolver. Médico nenhum sabe resolver o meu problema. E aí, irmão, para mim aquilo ali era desespero. Mas um dia eu cheguei nesse texto. E ele diz, confia no Senhor de todo o teu coração. E não te apoia no teu próprio entendimento. Não te apoia no diagnóstico médico. Não te apoia no que a tua conta financeira diz. Não te apoia no que o cenário econômico da nossa nação diz para você. Não interessa, irmão, o que essas vozes estão dizendo, não. Eu vou confiar no Senhor. A minha fé está em confiar no Senhor. Confiar é acreditar, irmãos, que o que Ele fez vai se manifestar. Para mim tinha cura. Ele disse, confia no Senhor de todo o teu coração. Muitas vezes o meu sentimento, a minha sensação que se manifestava no meu corpo era contrário. Mas eu resolvi, rapaz, eu vou confiar. Não tenho o que fazer. E aí logo a minha mente queria se levantar, e aí eu passava disso e tinha que não se estribes no teu próprio entendimento, mas reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas, os teus caminhos. Ou seja, não é você, irmão, que endireita a vereda, não. Você confia no Senhor, não se apoia no seu entendimento, na sua sabedoria, e as coisas vão dar certo. Aí ele repete, né? No 7 ele diz, não seja sábio. Ele diz, não se apoie no seu entendimento, não seja sábio. Aquilo para mim, irmãos, era confrontador. Porque eu queria me apoiar no meu entendimento, eu queria saber por quê. Tem muita gente que quer se apoiar na sua sabedoria. Como é que vai ser? Como é que esse boleto vai ser pago? É um valor tão alto? Eu lá quero saber, irmão, eu vou confiar no Senhor. Vou correr a minha carreira. Fiz a minha parte, criei no Senhor, trabalhei, me organizei. Agora eu vou crer no Senhor e vou confiar, a minha fé vai operar. Não é se nem como, ela vai operar e acabou. Confia no Senhor, querido, de todo o teu coração. Talvez você chegou aqui até esse lugar e você tenha coisas para resolver que você não sabe como. E esse não saber como tem tentado te tirar do eixo. Eu digo para você nessa noite, confia no Senhor, de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. E aí ele diz, teme ao Senhor. E a única parte que ele atrela a nós é essa, aparta-te do mal. Tinha muito mal que eu carregava ainda da velha criatura. E eu precisei eliminar cada uma dessas práticas. Então, me apartando do mal, irmão, confiando no Senhor, não teve outro resultado, a não ser, será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Ele está falando sobre algo físico, mas isso pode se aplicar em todas as áreas da sua vida. Se você confiar no Senhor, irmão, isso vai ser refrigério para a sua vida. Amém? Você pode ficar de pé? Aleluia. O Senhor é bom. Glória a Deus. Deus tem uma vida extraordinária para você viver ainda esses dias. Você vai se deparar, irmãos, com situações que você achava que não poderia resolver na força do seu braço. Você vai se deparar com um de repente de Deus. Pessoas vão experimentar isso esses dias. De repente eu não sabia como, mas Deus foi lá e resolveu.
De repente eu não sabia como, resolvi confiar no Senhor, a minha fé operou e o milagre aconteceu, porque já estava disponível. Ei, irmão, está disponível para você. Está disponível para você prosperidade financeira, está disponível para você saúde no seu corpo físico, está disponível para você paz e alegria para a sua alma. Deus tem uma vida extraordinária, irmão. Fecha seus olhos, levante suas mãos, renda graças ao Senhor pelo sangue de Jesus que foi derramado para te dar todas essas coisas. Toma posse do que é seu pela fé, estica o seu braço da fé e faz com que as coisas aconteçam. Aleluia, Pai, nós queremos te render graças nessa noite. Nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor nos deu, por tudo aquilo que o Senhor fez chegar às nossas mãos, Pai. Nós cremos que estamos entrando em uma estação onde tudo isso vai se manifestar de uma forma mais intensa, vai ser mais fácil, vai ser mais leve. O crescimento do reino de Deus nesse lugar vai ser mais fácil, vai ser mais leve. Nós vamos contemplar o crescimento, querido, dessa igreja. Vai ser extraordinário, vai ser fácil, vai ser leve. Já começou. E à medida que o reino de Deus cresce, coisas estão sendo acrescentadas à sua vida pessoal. Coisas estão sendo resolvidas agora. Agora mesmo Deus está intervindo em seu favor. Nós cremos nisso, Pai, e te agradecemos. Te louvamos no nome de Jesus. Glória a Deus. Eu queria que você continuasse aí com os olhos fechados. Eu queria te dar uma grande oportunidade nessa noite. Talvez você chegou aqui até esse lugar e você ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você ainda não fez uma aliança eterna com Jesus. Isso não é mudar de igreja, isso não é mudar de religião, mas isso é abraçar uma vida onde Deus vai ser o seu Pai, onde Deus vai ter compromissos com você. E se você está aqui nessa noite e você quer receber Jesus como seu Senhor, sabe, assim como Jesus, que é o homem mais famoso da história da humanidade, dividiu a história em duas. Nessa noite Ele quer dividir a sua história. E ela vai ser uma antes dele e uma depois dele. Se você está aqui, faz um sinal com a sua mão. Eu quero orar junto com você. Eu quero te guiar em uma confissão. Levanta bem alto a sua mão se você está aqui e quer receber Jesus. Tem alguém que quer receber Jesus nessa noite? Tem alguém com a mão levantada que eu não estou conseguindo ver daqui? Todos salvos? Ou talvez você já fez uma aliança com o Senhor e nessa noite você quer se reconciliar. Você esfriou durante a sua carreira por algum motivo e você quer se reconciliar nessa noite. Faz um sinal com a sua mão, eu quero orar por você. Tem alguém? Bem alto. Essa é uma atitude para homens corajosos, mulheres corajosas. Não é uma vida de prisão, não. É uma vida de liberdade. Tem alguém? Todos salvos? Glória a Deus. Ou talvez você já nasceu de novo, está pleno com o Senhor, mas ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo, com a evidência bíblica de falar em outras línguas. E nessa noite você quer ser batizado, você quer receber o batismo no Espírito Santo, um revestimento de poder, uma porta de entrada para os dons espirituais. Tem alguém que quer ser batizado, quer receber o batismo? Todos cheios. Eu queria te lembrar que a oração em outras línguas é o que edifica a sua fé santíssima. Então, se você quer crescer em fé, querido, você precisa orar em outras línguas. Todos cheios. Ou talvez você chegou aqui com algum sintoma de enfermidade, alguma dor no seu corpo. E você quer receber imposição de mãos para sair daqui curado. Tem alguém que quer receber imposição de mãos? Vem aqui à frente. Todos sarados, todos curados. Igreja gloriosa do Senhor. Glória a Deus. Amém, queridos. Eu declaro você praticando essa palavra e você experimentando ainda esses dias de uma profundidade extraordinária no Senhor. Deus vai se manifestar na sua casa. Deus vai se manifestar no seu quarto. Deus vai se manifestar enquanto você dirige seu carro. E você vai receber coisas miraculosas. Em nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus. Irmãos, que palavra maravilhosa. Eu sei que você está saindo daqui de uma maneira completamente diferente da forma que você entrou. Nós crescemos um pouco mais em fé essa noite, amém? E eu queria aproveitar e fazer aqui algumas indicações literárias dentro daquilo que o pastor Dantas ministrou tão bem para nós essa noite. Esse livro, Fundamentos da Fé, do irmão Reagan. Esse outro livro aqui, Andando por Fé, também do irmão Reagan. Livros maravilhosos que nós temos aqui no nosso Verbo Shop. Ao final você pode passar lá. E esse outro livro, O Espírito da Fé. Sabe, é um estilo de vida de fato para nós vivermos. E nós precisamos aprender a andar por fé. Esse é o desejo de Deus para mim e para você. E a gente precisa dar o nosso passo aprendendo e exercitando aquilo que nós temos recebido por meio da palavra. Amém? Cadê os nossos visitantes? Lembra que eu falei que nós temos uma sala que foi preparada especialmente para você? Pois esse é o momento. Se você olhar lá para trás, nós temos uma equipe que está acenando para você. Você que recebeu a nossa pulseirinha, você pode ir agora. E você que trouxe o visitante também pode acompanhá-lo. Uma salva de palmas bem calorosa para eles. Voltem outras vezes e sejam sempre muito bem-vindos. Só para reforçar, os passaportes do evento Bodas Retrô está acontecendo lá no nosso balcão de informações. Você pode adquirir hoje mesmo, não deixa para depois. O evento vai acontecer no dia 12 de julho, mas você não vai deixar para a última hora, você vai adquirir o mais rápido possível. As inscrições do discipulado também estão acontecendo. Você que ainda não é um membro oficial da nossa igreja, faça isso hoje, lá ao final, faz a sua inscrição e amanhã as aulas vão iniciar, tá certo? As matrículas, aliás, as inscrições do Life Camp também estão acontecendo e você também pode passar e pegar mais informações ao final. Nós temos no nosso Verbo Café hoje um lanche especial organizado pelo nosso CVV, Departamento de Crianças da nossa igreja, que nos serve tão bem, estão nos servindo lá fora e você vai passar por lá e honrá-los também, tá certo? Eu declaro em nome de Jesus. Mais alguma coisa? Tudo certo? Então vamos fechar o nosso culto e eu declaro... o dia do visitante amanhã no Rema, você não pode ficar fora, vem, traz alguém com você. Você que é um graduado do Rema, tem essa responsabilidade, vem aqui amanhã. Nós temos uma matéria maravilhosa, família cristã, com uma professora Melry Regina, lá de Campina Grande. Vem conhecer a professora, vem rever essa matéria. Você que é graduado, traz alguém com você, incentiva as pessoas a aprenderem a palavra e a viver esse estilo de vida que é tão poderoso. Tem transformado a sua vida e vai transformar também a vida dos seus familiares, dos seus vizinhos, não sei, um amigo. Amanhã vem e arrasta alguém com você e certamente será maravilhoso. Como eu já falei do nosso CVV, né, que está lá no nosso Verbo Café. Só isso? Fechou? Glória a Deus, uma semana poderosa, abençoada, cheia de boas notícias e você vivendo intensamente fé. Coisas vão se manifestar na sua vida e como o nosso pastor diz, o seu telefone vai tocar muitas vezes essa semana, em nome de Jesus. Uma boa semana, queridos.